Muito bom dia, pessoal. Eu queria falar muito ligeiramente sobre um tema que eu venho percebendo na internet, né? Não é de agora, mas já de bastante tempo. Mas eu queria falar agora por ensejo de recentemente eu vi isso novamente. É o seguinte: muitos intelectuais de esquerda que vivem naturalmente atacando Lula de todas as formas dizem que reiteradamente ficam dizendo não, porque Lula tinha que chamar o povo, Lula tinha que falar pro povo, Lula tinha que chamar o povo para pressionar e não sei o que, não sei o que lá. O que é preciso se dizer o seguinte: Lula, Lula é o presidente da República. Lula é o presidente do Brasil, entendeu? Lula não é um intelectual de esquerda, Lula não é um, Lula não é um militante, entendeu? Lula é o presidente da República. Lula é o presidente da sétima maior economia do mundo. Lula é o presidente do país, que é a sétima maior economia do mundo. Então, assim, esses intelectuais que vivem atacando Lula de todas as maneiras, eu nem gosto de falar, né, sobre esse pessoal assim, mas, enfim, eu queria falar só para tentar colocar aqui um contraponto a essa ideia estapafúrdia de dizer que Lula que tem que chamar o povo às ruas, Lula tem que chamar o povo para pressionar o Congresso e não sei o que. Não existe isso. Isso não é o papel de Lula, porque Lula nunca se propôs a isso. Entendeu? Lula não foi eleito para isso. Ninguém votou em Lula para isso, para ele é, pressionar Congresso e não sei o que, e chamar povo. Lula nunca fez isso. Lula era um líder sindical, mas ele nunca, não foi ele quem chamou o povo para greve nem nada disso não. Ele era um líder sindical. Ele assumia a greve, assumia ali o microfone, ele assumia a voz ali daquele pessoal todo. Mas não era ele quem convocava a greve, assim, não, não sei o que, não. Ele era um líder sindical. Líder sindical não é ele quem convoca a greve. Ele intermedia as coisas, entendeu? Aí ficam, não, mas Lula tinha que. E Lula tinha que chamar greve, e Lula tinha que chamar o povo às ruas, e não sei o que, e não sei o que lá. Pelo amor de Deus, é muita idiotice isso. É muita idiotice. É muita empáfia. De intelectuais de esquerda, intelectuais de esquerda só vive falando estupidez, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, outra coisa, essas coisas são totalmente irreais. Lula é um homem já de idade, um homem idoso que está prestes a completar 80 anos. Lula teve preso por mais de um ano. Lula perdeu um netinho, perdeu um irmão, perdeu a mulher, teve câncer. Lula recentemente teve uma cirurgia complexa no quadril. E Lula continua na luta. Entendeu? Lula continua na luta. Agora Lula vive sob estresse. Lula está cansado, cara. Lula está cansado e ainda assim ele não sai da luta. Ele está continuando na luta. Agora, ainda que ele tivesse 25 anos, 30 anos, com todo o pique do mundo, ainda assim isso não seria o papel dele. Porque ele nunca assumiu esse papel. É simples. Lula nunca assumiu esse papel. O papel de Lula é outro. O papel de Lula é ser governante. Entendeu? Ser presidente da República. O papel que ele assumiu foi esse. Ser presidente da República. Entendeu? Não é de militante, disso, daquilo, outro. Entendeu? Ativista, não sei o que lá. Além disso, outra coisa. O Brasil, o Brasil não é um país pequeno que, não, não sei o que a gente pode fazer. Não é. O Brasil é um país que é imenso. E além disso de ser imenso, é uma das economias mais importantes do mundo. Um dos países mais importantes do mundo. É a sétima ou oitava economia do mundo. Sei bem como é que está hoje, se subiu, desceu um pouco mais, não sei. E já foi mais que isso. O Brasil já foi coisa assim de quinta economia do mundo, por aí. Então, não é assim, não, porque Lula é o representante dessa economia. O Brasil tem relações comerciais com inúmeros países pelo mundo. Inúmeros países pelo mundo, incontáveis países pelo mundo. Então Lula é o representante desse país. Lula não pode chegar assim, porque não sei o quê,
e a esculhambação. E não é assim não, caramba. Não é assim não. Se ele quer manter os contratos, se ele quer manter os acordos, ele tem que ter respeito a esses acordos, a esses contratos, sejam eles quais forem. Entendeu? E ele tem que representar essa nação. Ele não é um militante de rua, de pegar em bandeira, não sei o que. Isso é coisa de eleição. Tudo bem, eleição. Passou a eleição, agora acabou. Por quê? Porque ele assumiu esse papel de ser o candidato do Partido dos Trabalhadores. Ele assumiu esse papel. Ele não assumiu o papel de sair na rua. É muito fácil chegar e dar entrevista. Não, porque Lula tem que chamar o povo e não sei o que, não sei o que. É muito fácil. Não tá no papel de Lula, não tá no papel de líder, aí pode falar qualquer coisa. Todo mundo pode falar qualquer coisa, cara. Só que Lula não, Lula é presidente da República. Entendeu? É preciso se ter noção disso. Entendeu? Entendeu? É muito fácil chegar assim na internet e falar o que quiser. É lógico, não se tem responsabilidade pra. Não vai acontecer nada. Entendeu? Eu posso falar o que eu quiser, qualquer um pode falar o que quiser. Lula não, cara. Lula é presidente da República. É um pouquinho diferente isso. Não é não? É um pouquinho diferente. Agora, por que é que os líderes de esquerda não falam, não chamam essas manifestações? Porque não conseguem. Entendeu? Porque não conseguem, porque não tem poder para isso. Agora, querem atribuir a Lula uma coisa que ele nunca se propôs a isso. Querem que, ó, Lula, como a gente não consegue, quem tem que fazer é tu. Como a gente não consegue fazer isso que a gente tá falando, quem tem que fazer é tu. Pela gente. Existe isso, cara. Existe isso. Lula foi um presidente eleito e governa cheio de amarras que o Congresso impõe contra ele. Cheio de amarras. Ele governa na brechinha do que consegue. Porque tudo os tubarões lá abocanham. Entendeu? Aí querem. Não, porque Lula tem que chamar o povo pra pressionar o Congresso. Não sei o que Lula tem que chamar o povo coisa nenhuma, cara. Se Lula for fazer uma coisa dessa, no dia seguinte, o Brasil como é que se diz? É retaliado pelo mundo inteiro. Entendeu? Aí como é que vai ser? Como é que vai ficar? Porque o Brasil é um dos poucos países no mundo que possuem a situação, a posição privilegiada de ser um país entre os alinhados e os não alinhados. Isso é uma coisa clássica que existe desde de tempos imemoriais, lá do início do século XX, por aí. Não é de agora não, os países alinhados e os países não alinhados. Ao bloco da União Soviética é o bloco do imperialismo dos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, o Brasil é um dos únicos países que estão ali no meio. Entendeu? É um dos únicos países. Ainda, mesmo no governo João Goulart, mesmo João Goulart não foi ele que fez isso. João Goulart ele participou das mobilizações, mas não foi ele quem convocou mobilização. Entendeu? João Goulart não convocou, não, porque não sei o que. O Brasil é um país imenso. Aí ficam falando como se não aconteceu uma revolução no país, não, cara. Para se fazer esse tipo de coisa é uma revolução. Isso aí não aconteceu no país. Lula é um presidente da República. Então esses intelectuais de esquerda ficam falando um monte de coisa, atacando Lula de todas as formas. Encontram pretexto para atacar Lula de todas as formas. Atacam Lula de todas as formas. O Brasil, se o Brasil se declara contra esses interesses imperialistas, assim, sem mais nem menos, sem dar satisfação nenhuma, e sem poder para isso, sem poder político para isso, para dizer, a gente é contra. No mesmo dia, no dia seguinte, o Brasil é alvo de todo tipo de retaliação. Sanção, o diabo. Entendeu? E sem falar que o Brasil vai perder posição no mundo. Entendeu? Porque não aconteceu uma revolução aqui. O que aconteceu foi simplesmente um presidente achando que tem poder que ele não tem. Entendeu? E se não aparecer ninguém? Certo? Não vai chamar. E se não aparecer ninguém? E não é assim não, cara. Não é assim não. As coisas não são. Não, porque uma pessoa só assim tal. É muito fácil chegar e falar assim. Lula é um presidente da República. Ele nunca assumiu esse papel não. De ser militante, de agitação, de nada disso não. De chamar convocação. Nada disso não. Lula tem que ser. O que o povo tem que fazer é agradecer a Lula. Por ele estar até hoje aí no batente, aí na luta. E não querer ficar criticando Lula. Colocando todo tipo. Ninguém nem tinha que falar de Lula, cara. Ninguém nem tinha que atacar Lula por nada. Tinha que agradecer a Lula. Tinha que agradecer. E não ficar aí atacando o Lula de todas as formas. Não, porque Lula tinha que chamar o povo. Que chamar o povo, cara?
Que chamar o povo? O Brasil não é um país. Não é um país. O Brasil é o país, um dos países. É a oitava maior economia do mundo, cara. O Brasil é o país, um dos países mais importantes do mundo. Não é assim, não, né? Chega assim, não, porque é cada coisa que a pessoa. O Brasil não pode sair de um país que tá entre o alinhado e os não alinhados e tentar arrumar bruscamente para os não alinhados através de um homem só. Um homem só chega lá e não, a gente não vai aceitar essa imposição, não. E não é assim, não, caramba. Aí vai pular para os não alinhados. Só que o Brasil não está nessa condição de pular para os não alinhados. Porque o povo não se mobilizou, o povo não decidiu para isso. Isso tem que ser parte do povo. Não é o presidente da República que vai chegar aí. Entendeu? Até então, o Brasil, numa posição privilegiada, vai chegar e fazer uma atrás louquice dessa assim. Não é assim, não, cara. Não é assim. É muito fácil chegar na internet e falar, atacar Lula. Entendeu? Enfim, eu queria gravar esse áudio, né? Então, simplesmente por uma indignação do que eu vejo, né, na internet. E desejar um ótimo, uma ótima semana a todos os ouvintes. E tudo de bom.